Eu quero começar meu vídeo de hoje comemorando o meu primeiro inscrito no canal, Leão de Judá. Eu acertei, tudo ok? Seja muito bem-vindo à nossa comunidade que está apenas, literalmente, começando. Mas a nossa conversa de hoje vai girar em torno de uma frase que diz o seguinte: o sucesso é uma questão de decisão. Amo uma frase que para mim não trata-se apenas de uma frase de efeito, mas sim uma filosofia de vida. Decida aonde você quer chegar e não pare até conseguir. Quer parar de ficar recomeçando o tempo todo? Então, para de desistir. É muito simples. E na conversa de hoje nós vamos nos aprofundar mais nesse conceito. Eu vou te fazer uma pergunta muito séria, por sinal. Você está totalmente satisfeito com a vida que você está tendo nesse exato momento? Que bom. Agora, se alguma coisa está te incomodando, seja no aspecto econômico, profissional, pessoal, eu estou com a nareba um pouquinho coceirenta, então por isso que eu estou passando a mão sobre ela, tá? Mas faz o seguinte, não desiste dessa conversa, porque certamente ao final vamos eu e você ter trocado boas experiências e a ideia é sempre sair desse bate-papo aqui diferente, com algum aprendizado. E que você, durante a nossa interação, possa ter absorvido algo de positivo para a tua vida. Eu quero te dizer que o meu objetivo com esse canal é simplesmente fazer a minha parte para que a minha realidade e a realidade de quem está chegando para fazer parte dessa comunidade tenha uma mudança e uma mudança para melhor, mudanças positivas. Então, portanto, seja muito bem-vindo. Se você achar por bem, inscreva-se, já aproveita para você deixar a tua impressão a respeito do assunto que vamos tratar na conversa de hoje e compartilha com alguém. De repente, esse nosso bate-papo aqui vai servir para alguém que você conhece. Então, se você julga que ele merece nossos créditos, compartilha com essas pessoas. Ativa também o sininho de notificação para que em publicações posteriores você possa estar recebendo, você possa ser notificado, possa ser avisado de que tem um novo conteúdo no ar. Certinho assim? Combinado? Olha, pela primeira vez, e eu acredito que é assim uma das únicas interações que eu tive nesse nível com esse conteúdo, que eu ouvi uma determinada frase, essa frase eu vou compartilhar com você aqui, foi com alguém com quem eu tive um relacionamento de mais de um ano. Eu namorei com essa pessoa e foi da boca dela que eu ouvi uma vez, pela primeira vez, alguém dizer assim: seja autorresponsável. De verdade, até então, talvez alguém tenha me dito isso de forma diferente, mas essa pessoa me disse com essas palavras: seja autorresponsável. Ser autorresponsável é o quê? É assumir os teus BOs. Se você tem dificuldades em alguma área, assuma que você tem dificuldade. Se você tem, talvez... Não, o que eu estou, nesse momento, procurando uma palavra que realmente expresse o que eu quero fazer que você entenda, certinho? Então, se você tem problemas, se você errou, se você não consegue progredir, crescer na vida, seja autorresponsável. E é possível que você conviva com pessoas que tenham a capacidade de culpar o governo, culpar as circunstâncias, culpar os seus amigos, culpar os parentes porque não os ajudam, ok? De repente você convive com pessoas com esse tipo de natureza. Você faz tudo, menos assumir que o culpado de não conseguir
os próprios objetivos é você mesmo. E eu quero dizer que essa pessoa que me pronunciou essa frase, seja autorresponsável, ela era então estudante de direito, mas até ela conseguir passar e iniciar o curso, ela foi uma pessoa que vendeu literalmente mingau no centro da cidade onde ela morava. E o que eu quero dizer com isso? É um trabalho indigno? Pablo Marçal diz o seguinte: não tenha vergonha de fazer um trabalho honesto, seja qual for o trabalho, não tenha vergonha disso. Então, o que eu quero dizer é que você não é um trabalho indigno. Desde que você esteja sendo honesto naquilo que você está fazendo, não é problema nenhum vender mingau na rua. No entanto, não é dos trabalhos mais confortáveis. Se você conhece o Garoto da Água, Rick Chester, ele foi vendedor de água nas praias de São Paulo e até hoje ele não se envergonha de tê-lo feito. Foi uma forma que ele encontrou de se rebelar contra o sistema. E o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes tem pessoas que estão tão conformados com o sistema que não fazem nada para mudar a sua realidade. E talvez eu esteja falando exatamente para você. Talvez algumas pessoas estão, eu não sei o que é pior, está conformado com o que chamam de zona de conforto, e eu quero te desafiar aqui dizendo: não existe zona de conforto. Tem uma tirinha, né, uma publicação em algum lugar eu vi, que diz o seguinte: quando você sai, quando você deixa, quando você se afasta da zona de conforto, você vai acabar notando que realmente não existia zona de conforto. E a pergunta é muito simples: onde está a zona de conforto de alguém que, quando chega o quinto dia útil do mês, já está devendo, já tem dívida para o mês seguinte? A conta sempre está fechando no vermelho. Às vezes tem mal para a locomoção até o local do trabalho, às vezes passa por escassez, sente vontade de consumir algo, não consome porque realmente a grana não é suficiente, sente vontade de comprar um determinado calçado ou de uma determinada marca, não pode porque a grana não é o bastante, às vezes sente até vontade de comer uma pizza, por exemplo, e pode ser um outro alimento de tua preferência, não pode porque o que ganha no momento não é o suficiente para esse fim. E eu poderia citar aqui uma série de situações das quais as pessoas se privam ou a pessoa está se privando porque financeiramente não é bem sucedido e ainda assim há quem diga que existe uma zona de conforto nessa situação. A pergunta é: onde está a zona de conforto? Mas a verdade é que existem pessoas que estão desconfortáveis, né, porque estão passando por essas circunstâncias. Talvez já aconteceu com você, aconteceu ou acontece comigo. O gás acaba e sempre acaba em horários inconvenientes, né? O gás acaba e você não tem no momento o valor reservado referente à troca do gás. Como isso pode ser chamado de zona de conforto? O pior de tudo é que isso realmente é uma zona de desconforto e, infelizmente, existem pessoas que não se incomodam o bastante para fazer algo para deixar essa situação. Tem pessoas que estão, eu não sei, repito, quem é a pessoa que está com um problema maior, a que se incomoda. Não, aquela pessoa que está totalmente confortável em ter como renda complementar apenas o auxílio do governo e simplesmente se sente confortável, ou aquele que sente-se desconfortável e não faz nada para mudar a sua situação. Eu acredito que o segundo caso é bem mais complexo, né? Pior a pessoa que está se sentindo incomodada e, no entanto, não faz nada para mudar a sua situação. E quando eu falo que o sucesso é uma questão de decisão, eu falo muito sério. Se você nada vai ocorrer na tua vida se você não tomar uma forte decisão de fazê-lo.
E tem pessoas que são incríveis. Falava aqui no vídeo anterior, repito, inclusive indico para você o podcast do Conrado Adolfo, Mindset Avançado, e ele fala assim, ideias, grandes ideias, ideias aparentemente incríveis, vão surgir toda hora em tua mente. Agora, o muito mais importante do que valorizar as ideias é valorizar a efetivação das ideias. De repente você tem milhares de grandes ideias, mas não tira nenhuma do papel. Tá lá na gaveta, empoeirada. Me diz o seguinte, me responde uma coisa. Isso vai servir para quê? Em que as suas circunstâncias atuais mudarão com ideias que você nunca tira da gaveta? E aí eu preciso repetir o que falei na nossa conversa de ontem. Todo grande projeto, ele nasceu na mente de alguém inicialmente como uma simples ideia. A diferença é que tem ideias que, por mais absurda que pareça para o mundo inteiro, para a pessoa que teve a ideia, ele tinha a certeza que se ele persistisse, se ele fosse resiliente, ele ia conseguir fazer com que essa ideia, esse sonho tornasse-se realidade. E aí, Conrado Adolfo, nesse podcast que acabei de indicar para você, super indico mesmo. Ele diz o seguinte: as pessoas não fracassam, elas apenas desistem de seus sonhos, de seus objetivos. E a minha pergunta é, repito, até quando você vai continuar, embora cansado, de recomeçar? Quando é que você vai parar de desistir? Repito, desista aonde você quer chegar e não pare até conseguir. Se você acha que é uma ideia que vale a pena, você só vai descobrir que realmente você estava enganado se você tentar o suficiente. E eu quero te falar aqui de um outro canal e eu só quero deixar muito claro que essas pessoas sequer sabem da minha existência. Elton Luiz, ele diz o seguinte: para que você possa efetivar um projeto que realmente vá efetuar mudanças significativas, e principalmente no campo financeiro, que possa inclusive te tirar do anonimato e te levar a, eu poderia dizer, ao lugar mais alto do pódio, ao reconhecimento e a tua efetivação e melhoria financeiras, você precisa pensar segundo ele. E aí, se você consumir esse conteúdo, você vai acabar se convencendo. Pense não a curto prazo. Não seja imediatista. Infelizmente, vivemos numa geração de pessoas que querem, eu já falava num conteúdo anterior e vou retificar aqui, ou melhor, ratificar, que existem pessoas tão imediatistas que querem plantar hoje e colher amanhã. Ou tem pessoas ainda tão mais inquietas que eles querem ver os resultados de forma instantânea, imediata. E não existe isso quando se trata de grandes projetos. Projetos que vão agregar valor, projetos que vão gerar emprego e renda, projeto que vai mudar a tua realidade atual para uma realidade de mais abundância, menos escassez ou zero escassez, liberdade geográfica, para que você possa viajar para onde bem entender, liberdade financeira para você fazer exatamente aquilo que tanto sonhou, que tanto desejou. Voltando aqui para a história do início, a pessoa que olhou para mim e disse: seja autorresponsável, ela decidiu, ela tomou uma decisão que o vestibular que ela queria prestar era o vestibular para direito. E ela não desistiu, lutou, passou, e ela, quando entrou pelo primeiro dia no corredor da faculdade de Direito, ela disse que, literalmente, eu estou olhando aqui para saber se o microfone está gravando, ela disse que chorou literalmente como uma criança. Ela entrou no corredor e as lágrimas escorriam em sua face de alegria, porque ela sabia que ela estava finalmente dando o primeiro passo para a realização do seu sonho. Ela me disse o seguinte: não servia para mim uma outra faculdade, eu queria fazer direito. E resultado,
Ela era então, enquanto namorávamos, ela era então bacharel, estava cursando. Hoje ela já prestou, a, fez a prova para OAB, passou e já está atuante no mercado da sua cidade. Ela simplesmente não desistiu por nada. Eu quero te dizer o seguinte: o sucesso ele cobra um preço. E se você não estiver disposto a pagar o preço pelo sucesso, acredite, você vai pagar um preço muito alto pelo fracasso. O preço é bem maior. E isso não vai te afetar unicamente no âmbito social, no âmbito familiar, mas principalmente aqui dentro da tua cabeça. Isso vai acabar destruindo a tua autoestima. Infelizmente, tem pessoas que se acham tão, é, eu diria, existem sim pessoas que se acham autossuficientes e existem outras que se acham tão insuficientes, essa é a palavra, que ele se acha incapaz de conseguir conquistar os seus objetivos. E aqui a gente acaba chegando em outra máxima que diz o seguinte: se você acha que vai conseguir, ou se você acha que não vai conseguir de qualquer forma, você vai estar certo. Porque a tua mentalidade, as tuas crenças determinam as tuas realizações. Se você tem mentalidade de gente grande, se você tem um alvo e um objetivo nobre, naturalmente que o teu comportamento vai ser condizente com os teus objetivos. E se você pensa de forma medíocre, pequenininha, tome muito cuidado com aquilo que você deseja. Se você almeja o lugar mais alto do pódio e se comportar de acordo com a grandeza da tua mentalidade, você vai conseguir, pode acreditar. Mas se você pensar de forma medíocre, de forma baixa, se você mira em algo insignificante, tome muito cuidado que isso há um grande risco, né, de que você consiga exatamente aquilo que você deseja. Então, eu quero mais uma vez ratificar o que falei aqui. Mais complicado do que as pessoas que não têm propósito são aquelas que acham que têm propósito e não caminham na direção do seu alvo. Eu gosto muito de pensar que você tem que ter metas e objetivos bem claros. Repito, decida aonde você quer chegar e não pare até conseguir. Você precisa ter foco, determinação, precisa inclusive abdicar de algumas coisas. Você tem que abrir mão de algo quando você tem objetivos nobres pela frente, né? E, inclusive, infelizmente, existem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço. Ele prefere ficar com o dedinho na tela do celular ou na frente do computador, vendo vídeos engraçados e momentaneamente satisfatórios que acabam adormecendo você para a tua realidade e às vezes, infelizmente, realidade trágica, e você fica ali com o dedinho passando para cima lá no feed ou nos reels, vendo conteúdos engraçados. Às vezes você não abre mão de assistir um bom filme, um filme interessante, não que eu veja nada de errado no entretenimento. É muito claro, é evidente que se você ficar o tempo todo focando só em responsabilidades, responsabilidades, responsabilidades e não encontrar um ponto de fuga ou algo para aliviar a tua atenção, é lógico que você vai pirar, não vai dar certo. Mas, no entanto, se você não tiver equilíbrio, você ficar consumindo só conteúdos agradáveis o teu intelecto, infelizmente você não vai deixar a situação onde você se encontra agora. E existem, infelizmente, pessoas que eles aceitam tudo, menos encarar a sua triste realidade, menos convencer-se a si mesmo de que não dá para continuar da maneira que estão. Então, preferem, não, inclusive, não conversar com pessoas que de alguma forma vão tentar alertá-lo para o triste
abismo para o qual ele está caminhando. Então ele nem prefere conversar com pessoas com um intelecto um pouquinho mais apurado ou que vai fazer com que você tenha uma mentalidade um pouquinho diferente, um pouquinho mais nobre. Então pode ter certeza que é muito lógico e evidente que as pessoas eles vão acabar se identificando com pessoas bastante parecidas com ele. Isso é inevitável. Pessoas medíocres, infelizmente, vão andar com pessoas medíocres e ordinárias. E pessoas nobres, naturalmente, eles vão procurar associar-se a pessoas com mentalidades nobres, pessoas que pensam em crescer, pessoas que pensam em ser bem-sucedidas, pessoas que não estão conformadas com as situações nas quais eles se encontram nesse momento. Então, o que você vai fazer? Você vai aí vivenciar um eterno recomeço ou vai parar de desistir? Vou repetir aqui. Conrado Adolfo, ele diz no mindset avançado, as pessoas não fracassam, elas simplesmente abandonam os seus sonhos. E você se identifica com as pessoas que estão fazendo algo para mudar a sua realidade ou simplesmente está abandonando, desistindo dos teus sonhos? Pensa num carinho nisso que eu estou te falando. Se você permaneceu comigo até então, sinta-se bem em inscrever-se no nosso canal e fortalecer esse vínculo, essa comunidade que pensa em autodesenvolvimento, que pensa em boa performance, que pensa em absorção de conhecimento, que não se conformam em estar ou continuarem da mesma forma que estão.